Paz, amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, 24/10/24, sexta-feira, como eu disse, não é sextou, e sim Jesuou, é o dia de Jesus, é o dia sexta-feira, é o dia que o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus começou a ser derramado. Foi numa sexta-feira que ele começou a ser condenado, a sexta-feira da paixão. Então vamos entender bem o que é sexta-feira para o cristão. Não é dia de tomar cerveja, sair por aí aventurando e fazendo de tudo, sexo aberto, droga, música, não. O mundo faz isso. Nós cristãos é Jesuou. É o dia de nós compenetrarmos na sexta-feira a partir das 15 horas e ver a condenação de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o sangue para nos salvar. Esse é o sentido da sexta-feira. Jejum de carne, abstinência sexual e principalmente use a menos o celular, ok? Vamos lá então. Lucas 12, 54-59, Catecismo da Igreja Católica, 1738. Nessa sexta-feira, faz-se memória obrigatória do Santo Antônio Santana Galvão, o nosso Frei Galvão. Eu quero começar essa pequena exegese dessa perícope de 6 versículos, baseada no Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes. Nós vamos ver o número 4, perdão. Presta atenção que a Gaudium et Spes fala para nós. Pesa sobre a Igreja o dever permanente de escutar a fundo os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. Olha o Concílio Vaticano II fala o Santo Padre. A Igreja tem esse poder de interpretar o final dos tempos e os tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. O que quer dizer esse tempo para nós? Vamos lá então. É uma sequência do capítulo 12 que vamos encerrar. É todo um contexto, ainda dentro do fogo purificador, certo? O fogo do amor do Pai, o fogo da salvação do Filho, com também a misericórdia e a metanoia do Espírito Santo. Vamos entender isso. Lá no verso 54, Jesus ele vai colocar duas situações: chuva e calor na terra, coisas naturais, que o ser humano domina, que o ser humano sabe, que o ser humano conhece. Onde nós vimos isso na Bíblia? Mateus 2, 1, 2, 9, 12. Quando os reis magos, na verdade, astrônomos, estudiosos, viram, baseado em Miqueias 5, 2, 4, a estrela de Belém, e entenderam que aquilo era um sinal do céu, porque eles não estudavam só a terra, estudavam também o céu. Qual é o grande problema hoje dos grandes astrônomos? Nós temos nomes maravilhosos de astrônomos, astrofísicos, que descobrem buraco negro, buraco vermelho, buraco cor-de-rosa, buraco fundo, buraco raso, buraco do lado, buraco para cima. E E igual a MC ao quadrado, é a velocidade da luz, é a velocidade do vento, quanto demora para um pernilongo chegar na casa do outro, quantos fios de cabelo tem na cabeça. Ele sabe tudo da ciência, mas não sabe absolutamente nada de fé. Os reis magos estudiosos da época de Jesus, quando Jesus nasceu, que seguiram a estrela de Belém, eles sabiam tanto quanto a terra, mas também os sinais do céu. Eles esqueceram do céu, a fé. Tanto é que eles foram adorar Jesus. Levaram ouro, incenso e mirra para Jesus. Nós já vimos isso várias vezes. E eles voltaram por um outro caminho. Jesus vai colocar depois caminho, a palavra caminho. Presta atenção que essa palavra é importante para nós. Eles foram por um caminho e voltaram por outro. Eles foram pelo caminho da ciência e voltaram pelo caminho da fé. Eles viram o Salvador do mundo. Eles viram Jesus Cristo. Eles viram Jesus no colo de Maria Santíssima. E o adoraram. Vou citar 4 astrofísicos da atualidade. São os maiores. Luke Barnes, austríaco, Brandon Carter,
australiano, Bernard Carr, britânico, e Martin Rees, astrofísico britânico. São os 4 maiores na atualidade. Agem somente pela ciência. Eles estão indo por um caminho, tomara que eles encontrem a estrela de Belém e voltem por outro caminho, o da fé, como fez os reis magos. Continuando, lá no verso 56, Jesus vai usar hipócritas. Eu, Renato José Rodrigues, eu já fui um hipócrita. Com os meus 19 anos, eu entrei no Estado e eu fui formado pela FAB para administrar aeroporto. E eu não sabia nada de nuvem. Só quero fazer um adendo aqui, porque o conhecimento nos dá muita coisa. Quando que eu deixei de ser hipócrita e comecei a agir pela fé? Aos meus 30 anos, depois de eu me rebentar tô inteiro e só espedaçado para o Senhor. Vou citar para vocês o que eu aprendi na FAB. Existe um dado chamado METAR, que quer dizer Meteorological Aerodrome Report. Nenhum piloto decola de um lugar por outro se não tiver o METAR em mãos. O que é o METAR? É o informe codificado a observações meteorológicas do tempo em um aeródromo específico. Ninguém decola sem o METAR. Então você aprende na FAB os 10 tipos de nuvens. Vou citar as 10. Cirrus, cirrocúmulos, cirroestratos, altocúmulos, altoestratos, nimboestratos, estratocúmulos, estratos, cúmulos e cumulonimbus, que é o CB. Os cirros são nuvens altas, elevadas. Os cúmulos possuem base mais baixa, é as que derrubam avião, aquelas nuvens escuras, chamadas CB. Eu não sabia nada disso, aprendi, fiquei doutor nisso, só que fui para o espiritismo, fui para uma pseudo-religião. Vocês estão entendendo? Conhecimento sem fé, por isso que o Papa João Paulo II escreveu um documento chamado Fides e Ratio, que nós já estudamos ele há muito tempo. O que isso quer dizer para nós? Por que nós somos hipócritas? Porque nós sabemos entender o que é o METAR, nós sabemos saber se vai chover ou se não vai, mas nós não conhecemos a presença de Jesus Cristo no meio de nós no tempo presente. Por isso que Jesus chama eles de hipócritas. Vocês estão entendendo? Presta atenção. A história da humanidade perpassa o tempo. O tempo não para. Santo Agostinho tentou estudar o tempo, não conseguiu. No livro das Confissões ele fala, não adianta que o tempo é de Deus. Santo Agostinho tentou. Olha, Santo Agostinho. Imagina o irmão Renato. Misericórdia. Não viram em Jesus o Salvador, Filho de Deus. João 1,11. 2. Não perceberam o tempo da sua morte, a hora da salvação. Marcos 15:39. 3. Não acreditaram no tempo da sua ressurreição, 3 dias. Mateus 28:11 e 15, contaram uma mentira. Vamos para os versos 57. O que é justo? Jesus vai fazer uma pergunta. O que é justo? O conhecimento é justo. Nós sabemos o conhecimento, mas a fé, ela é mais justa. O conhecimento eu adquiro estudando. A fé é dom de Deus, assim como a sabedoria. Santo temor de Deus, piedade, justiça, prudência, ciência, fortaleza, sabedoria. Sem temor de Deus, sem fé, eu não alcanço a sabedoria. Eu alcanço conhecimento. Vou saber tudo. De meteorologia, de METAR, de nuvens, mas a nuvem satânica vai tampar a minha fé e eu não vou conseguir enxergar Deus. Vocês estão conseguindo entender isso? Vamos lá então. O que eu preciso então? Verso 58. Verso 58. Jesus vai colocar 6 situações. Presta atenção que isso aqui é importante para nós. Aqui está a chave. Quem é o adversário? O pecado. Catecismo da Igreja Católica 1850, Salmo 56. 50,6. Quem é o magistrado? O Espírito Santo. João 16, 10, 14. João 16, 8. Entrar em acordo pelo caminho. Vejam os reis magos, voltaram por outro caminho.
Lucas 24, 32, 35, João 14, 6. Arraste ao juiz. Quem é o juiz? Deus. Mateus 10, 28. Entregue ao executor. Quem é o executor? Jesus. Mateus 28, 18, João 5, 22, 23. Ponha na prisão. Vamos ter dois tipos de prisão. A eterna, inferno, Mateus 13, 41, 42, 25, 41, Apocalipse 20, 10, principalmente Apocalipse 20, 10. E segunda prisão, o purgatório, purgar, Mateus 5, 21, Catecismo da Igreja Católica 10, 30. Fechando no 59. Nós, amados, nós temos uma chance aqui na Terra, na vida que eu estou levando, de ir para Deus no tempo presente, sabendo que Deus está nesse tempo presente. Ou eu posso ir para o inferno, numa prisão que eu não vou sair nunca mais, ou ainda no verso 59. Digo-lhe, não sairás dali até pagar o último centavo, que é o purgatório. 1 Coríntios 3,15. Presta muita atenção, estuda em 1 Coríntios 3, 13 e 15. Paulo vai colocar o purgatório de uma maneira muito espetacular. São João, Santa Afonso Maria Ligório e São Padre Pio, eles pediram ao Senhor para sofrer tudo aqui na terra e ir direto para o céu para não precisarem passar pelo purgatório. Olha bem o que eles pediram, hein? O purgatório também é uma prisão e você vai pagar lá, você não vai receber. Enquanto no céu Deus vai colocar o avental e te servir na mesa que Ele preparou, lá no purgatório você sai. O inferno você não sai, você está diretamente com Satanás. Mas no purgatório é uma prisão. Lá não vai ter ninguém para te servir. Você vai ficar lá até pagar o último centavo, porque você não reconheceu Jesus no tempo presente. Amados, dissipem as trevas, dissipem as nuvens, os CBs da vida, das nuvens. Tira Satanás, a escuridão de Satanás, e olhe para a estrela do sol nascente. Nós recebemos a visita do sol nascente, a estrela de Jesus. Enxergue Jesus, reconheçam Jesus como o único Senhor e Salvador dessa vida, o amor do Pai, a salvação do Filho, a santificação do Espírito Santo, nesta vida presente, para não precisarmos ir para a prisão, que nós só sairemos de lá a hora que pagar o último centavo. Por isso que eu peço para rezar pelas almas do purgatório todo sábado, para que possa pagar até o último centavo. Quero fechar com uma frase do Papa Francisco, espetacular, exegética de um teólogo. Devemos caminhar firmes na fé em Cristo, firmes na verdade do Evangelho, mas a nossa atitude deve mover-se continuamente de acordo com os sinais dos tempos. E Jesus já dizia através de Paulo, os sinais dos tempos são maus. Reconheçam Jesus no tempo presente como único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, com a força do Espírito Santo e com as bênçãos de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.